Mourinho me chama na sala dele, Mr. Mourinho. Bruno, o adjunto foi lá, né? Bruno, o Mourinho quer falar contigo, vai lá. Vamos lá ouvir o homem, né? Aí eu cheguei lá, miúdo, tá a trabalhar, tá fantástico, tá as fichas e tal, tá a trabalhar bem. Isso, tal. Aí ele falou, ó, não conta pra ninguém em casa, não fala pra ninguém, mas sou capaz de te meter nesse jogo, tu vai jogar esse jogo contra o Real Madrid. Foda-se. Nessa caminhada há algum momento que tu guardes assim, para além de ganhar, obviamente, porque ganhar deve ser uma coisa, porque nesse jogo o Porto não deu qualquer hipótese, basicamente, mas há algum momento que tu guardes assim na memória do género, epá, isto é inacreditável, sem ser só a vitória ou em que vocês sentiram isto, não, isto nós só vamos acabar campeões da Europa. Não... Acho que foi a passagem contra o Manchester United, né? Que a gente estávamos ali a precisar de um gol e por felicidade nossa o Costinha acabou por fazer o gol de recarga, né? A um livre e depois ele consegue marcar o gol. Aí eu estava nesse jogo e foi uma explosão de alegria muito grande porque eliminar o Manchester, né? Em Old Trafford, casa cheia. Sim, eles preparados a fazer a festa, eles estavam preparados para completamente, a dificuldade que foi o jogo. Eu me lembro desse jogo também, o ambiente, a atmosfera assim, muito forte. E eles gritavam muito o nome do avançado, sabe? Parecia um latido. Eles ficavam E era o Van Nistelrooy que eles ficavam rude. Só que aquilo era um som tão alto que se o jogador não tivesse concentrado ali para fazer as tarefas no jogo, não acabava por... E não dava para o treinador falar para o campo. Por isso que muitas das vezes a gente via, né, escrever, porque realmente a comunicação, por causa do poder sonoro, né, das ondas de som serem muito altas, não se conseguia passar nenhuma mensagem. Então esse jogo me marcou muito, como o jogo da primeira, na fase de grupos, né, antigamente a Liga dos Campeões era por fase de grupos, o jogo contra o Real Madrid, lá no Bernabéu. Até tem uma história curiosa. Conta. Eu posso contar, eles posso contar. Até porque o Delay tava no ataque e a outra posição não tava certa, sabe? E eu, pô, novinho, treinando pra caramba, tal. Falei, eu quero jogar. Pronto, aí o Mourinho me chama na sala dele, Mr. Mourinho. Bruno, o adjunto foi lá, né, Bruno? O Mourinho quer falar contigo, vai lá. Vamos lá ouvir o homem, né? Aí eu cheguei lá, miúdo, tá a trabalhar, tá fantástico, tá as fichas, tal, tá a trabalhar bem. Isso mesmo. Aí ele falou, ó, não conta pra ninguém em casa, não fala pra ninguém, mas sou capaz de te meter nesse jogo, tu vai jogar esse jogo contra o Real Madrid. Foda-se. Tem que sair de lá como? Sair de lá... Tremendo. Sair de lá feliz. Mas também tava pensando, foda-se, a responsabilidade do cara. É isso. Mais coisa linda, 18 anos, eu falei, o que eu tenho a perder? Eu tenho lá. Jogar mal, ainda vou ter outras oportunidades. Se jogar bem, Maravilha. maravilha. Muda tudo, né? E é só, tô treinando bem, é só continuar o que eu tô fazendo. Se ele tá falando isso é porque ele confia em mim, se ele confia em mim é porque eu tô fazendo alguma coisa de bom. Claro. Ou seja, falei pra todo mundo em casa. Não aguentou, Bruno? Só em casa, quando eu falei muito lá pro Brasil, eu falei lá pra fora. Falei, não deu pra aguentar. Tem que aguentar uma Aniversário. Falei pra todo mundo, se prepara que eu acho que eu vou jogar e tal. Aí coisa linda e tal. Treinos, isso foi numa quarta-feira. Isso foi num domingo, quarta-feira Liga dos Campeões. Domingo, segunda, terça, na véspera do jogo, o adjunto me chama. Eu falei, fudeu. Teve o coletivo da madrugada? Falei, quer ver que teve treino, não tava. Chamou, Bruno, pensando melhor, moleque, mister, vai fazer um ajuste e tal. Vai jogar o Jean Carlos, por isso. Aí eu falei, caramba. Aí esse jogo, mas ele foi legal, Boninho. Ele foi legal porque assim, esse jogo eu não joguei titular. Nem entrei em jogo todo. Mas faltando 30 segundos ele Te colocou pra aquecer. pra ganhar o prêmio, pelo menos. Tá, pô. Foi gente Aí eu boa. entrei no final do jogo, 30 segundos, só já nos acréscimos. E participei do jogo dessa forma, mas foi também
uma experiência que aconteceu e que ficou também marcado. Mas essa é, pá, às vezes mudou de ideias, digamos assim. Mas com 18 anos, de fazer parte desse jogo, Isso. Roberto Carlos, Becker Uhum. e esses craques todos. Eu lembro que do outro lado também, não sei se pra consolo ou não, mas tava o Cristiano Ronaldo também. E entrou pouco, entrou muito pouco no jogo, enfim. Então, são experiências, né, que a gente vai vivendo e vai. Entendi. Bruno, desculpa, não é uma pergunta. Assim, você sabe que a vida do jogador não é só glórias, né? Também tem muita resiliência, também tem muita dificuldades também, né? Eu queria tocar nesse ponto importante, Bruno. Você também teve um problema difícil na tua carreira, né? Algumas lesões. Não, né? vários. Vários, é. E eu queria que você tocasse um pouco nesse assunto. O que você aprendeu com isso? Qual foi a sua experiência? Qual foi o que você tirou disso, né? Dessa fase difícil da tua carreira também? Assim, Porque, por muito não queiramos, não é? Então, nós acabamos de falar de uma coisa que tu estavas no céu, não é? Opa, no topo, é. assim, acredito que as lesões claramente me atrapalharam, né? Poderia ter tido outra carreira se não tivesse as lesões e poderia ter chegado num patamar maior, né? Mas as lesões também, por outro lado, me trouxeram alguns aprendizados, né? Claro. Eu aprendi a ter muito mais paciência. Eu passei a olhar para a vida de outra forma, né? E também aprendi muito que a gente não a ser grato, sabe? Uma das coisas que a gente deve levar para a vida é que a gratidão é muito importante. A gente geralmente está acostumado com aquilo que é bom e que quer o que é o melhor no momento, só que a gente nunca acha que a situação pode ficar pior. E muitas das vezes pode. A situação pode piorar. Então, o ser grato e olhar para as coisas de forma positiva, não reclamar da circunstância da vida, da natureza, de tudo que envolve, né, o nosso cotidiano. Até que faz parte da carreira do jogador também isso, né, mano? Né? A pergunta é como que ele passa sobre isso, né? Qual que é o trajeto que ele corre sobre isso, né? É verdade, Marcelo. Ou a gente para no problema e morre com o problema, né? E é uma coisa que não vai te levar a nada. Ou você começa, já no primeiro dia após a lesão, começa já a recuperar. E no futebol, você sabe, não há tempo para muito luto, né? Ou você recupera ou recupera. E aí, a forma como você vai encarar esse processo é que vai fazer a diferença. A medicina está mais avançada também, né? Uma lesão de cruzado sempre vai demorar o mesmo tempo, mas eu posso falar por mim e conseguir recuperar, claro. Após uma lesão é uma coisa, após duas é outra, após três é outra. Mas eu sempre procurei tirar o melhor proveito. E o tempo que eu tive de recuperação, eu procurei estudar, eu procurei também aprender coisas novas. Eu comecei a trabalhar essa parte também do treino, de ser treinador. Então, eu até fiz um curso, né? Eu machuquei quando estava no Gil Vicente, eu aproveitei, morava perto de Braga e comecei a fazer o FAC de treinador lá, né, nesse período. Ainda estamos do momento da primeira? Me lembro, né? Me lembro. Foi duro, foi muito duro. A primeira lesão foi muito dura. Foi difícil porque o médico chegou e falou assim, eu vou picar o joelho, se tiver sangue, vai ficar 6 meses sem jogar. E eu não estava contado. Até no jogo, quando eu lesionei, eu queria voltar pro jogo, o médico falou, não, espera e tal. Enfim, é cruel para um jogador ficar 6 meses sem jogar, porque quando você volta já não é mais a mesma equipe, já não é mais o mesmo período do campeonato, você também já está em outro nível físico, é muito diferente. Então, parece que não, mas é sempre um recomeço. Voltas, podes até estar com contrato no clube, mas é sempre diferente. E é um período doloroso, é um período que acabas por não ter aquela notoriedade, né, da imprensa, acaba por ficar mais a ver o treino, só que não pode participar. Então é um período muito difícil. E aí eu acredito que é importante sim o suporte, a família, o que o jogador tiver. Era o que eu te ia perguntar, como é que...
Porque esta história de ver o treino, de ver o jogo, de ver como é que esses 6 meses ou esses 7 meses, hoje em dia às vezes já vêm em 8, como é que isso se passa, digamos assim? Nós, por exemplo, nós temos um jogador no plantel aqui do FAF que acabou de passar por isso. E eu me revi alguns momentos, né? Que eu, por exemplo, a equipe estava a treinar, só que ele já estava numa fase adiantada quando nós chegamos, o Rubem. E a gente tem acompanhado e é difícil, né? Porque vai fazer trabalhos diferentes, vai estar sempre isolado praticamente. é, e acho que, sim, é fundamental para já a ocupação do tempo, né? Preencher os espaços vazios do dia a dia com alguma coisa que realmente vai fazer diferença, né? Eu, na altura que uma das vezes que eu machuquei no Porto, eu comecei a estudar inglês. Professora particular, eu comecei a estudar, comecei a preencher minha cabeça também com conhecimento. E depois a família, fundamental. Se começasse a pegar mais ainda em coisas boas, e ter mais fé, enfim, tudo aquilo que vai... No meu caso foi minha família foi muito importante, a minha esposa foi fundamental, os meus pais também, que graças a Deus eles tiveram também essa facilidade de me ajudar e tiveram sempre junto. E isso fez diferença, sim, sem dúvida. Acho que é isso, é um momento complicado, mas que é ultrapassável. Se o jogador quiser, acho que consegue ultrapassar isso. E o recomeço depois, Bruno? Como foi a questão, né? Depois você partiu para outro clube, né? Depois do Porto, né? Como é que foi esse recomeço em Portugal, na Liga? Como é que foi a sua perspectiva para um próximo passo depois? Assim, é muito difícil. Acho que enquanto eu tive o contrato com o Porto, foi um período que me ajudou muito. Depois, quando eu percebi também que depois das lesões que foi mais difícil os outros clubes apostarem, e aí foi um choque de realidade também. Foi difícil porque eu tive que encarar já a minha perspectiva de futuro de uma forma diferente, né? Eu estava no Porto, E ainda relativamente jovem, né? eu estava no Porto, jogando Liga dos Campeões, fui emprestado, mas estava correndo bem no empréstimo, estava no Setúbal quando eu machuquei minha primeira vez, mas estava com 30 jogos no campeonato e 10 gols e estava assim, estava num momento bom. Quando acaba quando eu estou no final de contrato com o Porto, que já tinha algumas lesões e aí foi muito difícil. Tive que mentalizar que já não era o mesmo jogador. Eu tive que começar também, de certa forma, a preparar o futuro. Tive que olhar para minha carreira já com um norte, assim, que até onde eu quero jogar. E depois tive que pensar que eu não era mais o mesmo jogador. O que eu poderia fazer dali para frente? E foi com esses olhos, com essa lupa que eu comecei a olhar. E tentei aproveitar ao máximo as oportunidades que tem. Que idade é que tinhas aí nessa altura? Então, eu saio do Porto, o meu contrato acaba com o Porto em 2010. E ali, já com 25, com 25, já, pronto, eu tinha uma outra perspectiva eu também estava mais maduro um pouco, já conseguia ter mais, assim, já estava mais homem, assim, mais maduro e consegui já ter discernimento disso, que poderia fazer uma carreira diferente daquela que era o meu objetivo no começo, quando eu comecei lá no Santos. Mas conseguiste voltar a ser feliz. Sim, sim. Fui me reinventando, né? Eu acho que a palavra certa é essa. Fui aproveitando, fiz de cada dificuldade uma força para poder compensar. Eu também me adaptei. O meu estilo de jogo era e depois das lesões eu passei a ser completamente mais posicional, mais agressivo, no sentido de que é aquele momento para atacar aquele momento. Então eu fazia uma gestão melhor do meu corpo e o que eu poderia ajudar a equipe, no momento que eu poderia ajudar a equipe. Então fui me adaptando. Eu no começo da carreira era até eu no Porto, até depois das lesões, fui um jogador diferente. Fui um avançado muito mais pragmático, muito mais objetivo, muito mais
simplifiquei o processo, na verdade. Então, as conversas que eu ia tendo com os outros treinadores, também que eu apoiando pelo caminho e ajudando. E eu me lembro, quando eu estava no Espinho, né, tive a oportunidade de falar que joguei no Espinho, eu tive uma conversa com o treinador que eu, com 35 anos, perguntei para ele, mister, o que eu preciso melhorar e tal. Até tinha visto uma entrevista de um avançado na Inglaterra, que ele disse que eu tenho 38 anos e ainda posso melhorar qualquer coisa e tal. E eu me peguei por aí e fui conversar com ele. E o treinador disse que, não, nessa liga tu não tem mais a mesma facilidade que tu tinha quando era mais novo. Pegavas na bola, ia contra o mundo e fazia as coisas. Agora, apoio e aparecer na área, apoio e aparecer na área. Ou seja, eu fui também ouvindo, fui absorvendo, fui bebendo dessa visão dos treinadores para poder evoluir meu jogo. E a verdade é que ainda consegui jogar a um bom nível de Liga 3 e Campeonato de Portugal até encerrar a carreira com 37 anos. Agarrando exatamente nisso, o Mourinho foi o treinador que mais marcou? Ou pelo teu caminho tens outros treinadores que até por estarem a lidar contigo numa fase diferente te deram outras coisas que... Todos os treinadores foram importantes. É aquilo que eu falei. Eu tive treinador no Chipre também que me ensinou alguma coisa. Depende muito do ponto de vista do jogador, né? Porque se o jogador não estiver aberto, se o jogador não quiser aprender, nenhum treinador vai passar só por ele e não vai absorver nada. E eu acho que fui aprendendo e até um tempo atrás eu falava muitas vezes com um treinador que era da minha formação lá do Brasil, que a gente mantinha contato, que era o Betinho, né? O Betinho. E eu acho que eu tentei fazer isso durante a carreira, aproveitar, pegar um pouco aqui, um pouco ali. Agora, o Mourinho, sim, é um treinador que já estava, nessa época, ele já estava à frente do tempo. Ele é um treinador que foi um dos melhores treinadores que eu apanhei. E, então, eu também, vendo esse tipo de, que nem eu falei, da parte psicológica que ele trabalhava muito, eu também pude aprender e agora também vou procurar trabalhar isso na minha carreira como treinador. Vou procurar também passar isso pro meu jogador. A gente sabe que você veio do Brasil para Portugal, mas você também teve uma passagem por outros países aqui na Europa, né? Qual foi o país que mais te marcou e a cultura? O que você aprendeu com a cultura diferente, né? Qual foi essa experiência fora de Portugal, assim? Fora Portugal, eu joguei na Romênia, no Chipre e na Hungria. E o leste europeu eu não conhecia muito bem. E eu acabei indo jogar lá porque o meu irmão estava jogando lá. Ele estava num clube chamado Glória Bistrita e ele me convidou, falou, Bruno, vem pra cá, tal, eles te querem aqui e tal. E eu, como eu falei, quando eu saí do Porto, o mercado fechou muito. A desconfiança das lesões, as propostas que tinham também, eu também sou sincero, não tinham me agradado. E surgiu essa possibilidade. Eu fui jogar para a Romênia, aceitei, né? Numa primeira oportunidade não quis, mas depois vi que também a janela estava fechando, eu queria jogar, acabei indo para a Romênia. E lá Portugal já era um país que eu já estava adaptado, já tinha assim, uma realidade boa, ali em Gaia, vivia bem. E eu fui para uma cidade pequena da Romênia, do leste europeu. E aquilo foi um bocado difícil, sabe? Mais frio que aqui. Bem mais frio. É um país também com alguma dificuldade financeira, então e foi difícil um pouco a adaptação. Fiquei lá 3 meses e depois também abri mão de algum valor para poder retornar a Portugal. Você chegou a jogar com o Júnior Moraes junto ou não? Jogamos. Jogaram junto? Jogamos. Como foi a experiência de jogar com o teu primo? Poxa, irmão, família? Foi estranho, Marcelo, foi muito estranho. O primeiro jogo, E ainda por cima tu és irmão mais velho. eu sou mais velho, é isso. Eu sempre, protetor, tipo aquele irmão que tinha briga na rua, eu nem perguntava, era o meu irmão que tava e já chegava, quem foi que já queria. Alguém ia pagar, né? A fatura se batesse no meu irmão, eu era esse tipo de irmão no começo, quando eu era mais novo. Na Romênia, quando a gente jogou junto. Cara, Marcelo, o primeiro jogo foi muito esquisito. Porque eu tava com aquele misto de preocupação, queria que as coisas corressem bem pra ele. Sim. Mas também, às vezes, queria que ele passasse a bola. Não passava? Não passava. Depois os dois eram avançados. E chutava, por exemplo, uma bola que eu acho que ele podia tocar. Porra, Ai, moleque!
Se não passar a bola, vai apanhar de cara. Passar a bola. E foi esse misto de sensação. E jogo após jogo nós também começamos a entender melhor. Porque uma coisa é o teu irmão em casa, outra coisa é o jogador profissional Júnior Moraes e eu, Bruno, né? Que é trabalho, Exato. lá dentro é diferente do campo. E vocês são parecidos? O estilo de jogo? Característica, não? Você acha? Eu acho um pouco. Eu sou mais técnico, acho que eu sou mais a parte do pormenor, do detalhe na bola e tudo. O Já Júnior. vimos há bocadinho. É verdade, Ah, mas- Vai passar depois, então. O Júnior era mais aquele avançado, mais de ataque à profundidade, sabia, usava mais o corpo, usava mais esse tipo de jogo para poder. Eu joguei contra ele algumas vezes, eu vou ser muito pode velho falar. com essa, é verdade. Mas você me jogou muito contra mim. É verdade, também. Eu podia falar um pouco Ainda disso. bem. Vai jogar pelo. Ainda bem pra mim também. né? Levou vantagem, com certeza. Ainda bem pra mim também. Senão, os tornozelos, Marcelo também. Já agora, assim, de centrais, qual é que era aquele central que tu olhavas e. Ei, esse cara, tipo. Esse cara. Tive alguns. Isto pode ser também, indo um bocadinho a uma brincadeira que estávamos há pouco, também pode ser do teu plantel. Então, podia ser do teu Não, mas plantel. eu me lembro um da formação. Que esse era ruim. Esse era uruguaio, careca. Eu era pequeno, né? No sub-17, ele já era. Aí era uma pedra no sapato. Batia, maldoso. Esse foi um adversário difícil. Depois, eu contava na época do Porto, imagina. Na época do Santos, eu treinava contra o Alex, o As Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, é da... E no Porto, treinava contra o Pepe e contra o Bruno Alves. Eita, né? Imagina. Qual é que era pior? Não, no pior, atenção, ninguém leva mal, ninguém no. Não, são diferentes. Exatamente. O Bruno era muito mais parte física e chegada, e o Pepe era muito mais na ratice, na velocidade. Eram jogadores completamente de dois excelentes centrais, mas completamente diferentes. Mas antes de você jogar, por exemplo, eu como defensor, eu analisava o atacante, né? Joga assim, bate bem com a direita, corta muito para a esquerda e tal, isso. Antes do jogo, você chegar a fazer isso, a fazer uma análise do defensor? Claro, Marcelo. Como é que você viu o defensor e você? Velocidade, apoios. Ainda por cima, treinado pelo Mourinho, achas? Claro. É mais forte no Uhum. desarme, ou é mais forte no jogo aéreo, é mais forte no 1 para 1, que, claro, a gente tenta tirar sempre proveito. Né? E qual é a característica que você mais gostava no zagueiro? Hoje eu vou deitar nele hoje, que você usava suas forças contra aquele... Eu gostava de jogar contra zagueiros que eram muito altos, mas que não eram rápidos, assim. Então, aquele zagueiro baixinho, que para mim era o mais difícil. Porque eu não era um jogador muito rápido. Eu era um jogador mais de posicionamento, inteligente, que depois, tecnicamente, tinha movimentos interessantes. Sim. Então, se eu pegasse um jogador baixinho, era ruim, porque ele, tipo assim... Ia ser carraça. Carraça, era chato, sabe? Esse tipo de jogador pra mim era mais difícil de enfrentar. Agora, se pegasse um altão, pra mim era mais fácil, porque eu, um pouco de velocidade e a mobilidade que tinha, eu acabava ou com combinações, ou com isso, acabava por ultrapassar, ou sobressair um pouco mais. Perfeito. Vocês, quando o Mourinho sai, sentem muito a saída do Mourinho? Era uma saída inevitável, né? Pois. Não só do Mourinho, mas os jogadores acabaram por se valorizar. Sim, uma série deles nessa altura. Acompanha as equipes que acabam por ganhar uma Liga dos Campeões, exceção do Real Madrid, exceção, né, dos tubarões europeus, certamente vai ter... Sim, foi Ricardo Carvalho. Vai ter uma valorização que é inevitável também. E naquela altura, como hoje tem, o Chelsea estava, né, O próprio Deck também sai depois. carregado de dinheiro e queria um treinador com perfil, acabou por... Sim, depois foi, né, Deco, Coachê, Maniche, depois foi saindo, né, normal. Claro. Há bocado estávamos na brincadeira e tu estavas há bocado do Bruno Alves batia. Não, o Bruno Alves era terrível no treino.
pai, eu sou um amigo do pai do Washington, o Washington é um amigo do meu pai, nós estamos assim uma excelente relação. Isto é mais para também porque às vezes e é também para ajudar, porque às vezes os adeptos não têm a parte de trás, têm Sim. só o que é no jogo. Sim. Portanto, e nós já há bocado estávamos na conversa e estávamos exatamente com isso. Ele, como pessoa 5 estrelas, nem nos treinos, né? Mas nos treinos. Não, o Bruno, ele nos treinos, ele tinha um comportamento também muito agressivo, muito agressivo. E o que se passou? E uma das vezes que eu estava lesionado, eu acabava por ver muito treino de fora. Ou seja, eu via os meus colegas saltar, tipo, cambalhota, era o Bruno que tava tal. Era o Bruno que tava dando pau neles. Aí eu ficava com aquela sensação, pô, não pode fazer isso no treino, né? Se for fazer, tem que fazer no jogo contra os adversários, né? Não vai fazer isso no treino, porque se machuca um colega nosso é prejuízo para nossa equipe. E ficava com aquilo na cabeça, mas tranquilo, fiz a minha recuperação toda e estava começando a entrar na equipe do Porto, tava fazer gol, tava assim, uma fase boa. E a gente vai fazer um treino no Dragão e tava o presidente, tava treino no Dragão, véspera de um jogo importante. E aquilo corre mal porque aí eu volto de lesão e toda a dificuldade que eu falei, que é uma lesão de cruzado. Pô. E há uma entrada do Bruno em mim, que não foi o fim do mundo, mas foi duro, aquilo me custou muito. E ele não, tipo assim, eu tava à espera que ele falasse, desculpa, foi sem querer. Nada. Ele passou aqui, eu falei, é por aí que ele disse, vai? Eu também me passei isso. E depois, quando ele pegou na bola, eu já nem vi bola, nem vi nada. Eu já fui em modo UFC, e aí acabou tendo briga no treino, né? E o pessoal já vê. Mas o Bruno é um cara fantástico, nós temos uma relação muito boa, agora jogamos no Vintage também. E pronto, foi uma coisa que aconteceu no momento, né, naquela fase. E também muito, acho que da minha revolta, da recuperação. E Sim, tu sabias o que é que tinhas passado, não é? a verdade é que também depois desse dia, ele no treino ele nunca mais. Não pegou mais. Não pegou mais, respeitou. Respeitou. E era o que eu queria, pronto. A partir daí. Salvaguardaste, diga-se. Sim, foi o seguro que eu fiz. Mas tive que também mostrar as ferramentas para ele também poder ver que não é fácil também. Do nosso lado, né? Que os avançados sofrem também. Eu entendo. Complicado. Uma coisa é no jogo, né? Aqui no jogo, vem ali. Agora no treino é muito difícil para os avançados levarem com. Se fizer no treino, fizer no jogo também ajuda, né, Bruno? Não dá pra só fazer um só, né? Mas tá bom. Nós tivemos isso, mas acho que ficou bem ultrapassado. E temos uma excelente relação. O Bruno é um amigo. Deixa só aqui, e nós costumamos também ter um bocadinho essa parte, porque nós, lá está, é tal história do muito bom, mas também falar um bocadinho do. Já falámos, ou seja, essa mudança, essa Liga dos Campeões, acredito que tenha sido o teu ponto alto, não é? Quer dizer, há muitos jogadores que nem conseguem sonhar com essa conquista, e o ponto baixo, as lesões, acredito eu que seja isso. Se tu tivesses que dar um conselho para jovens, qual é que seria o teu Para conselho? jovens que estão. Que o sonho é ser jogador de futebol. O sonho é ser. Isto nós estamos um bocadinho aqui na brincadeira a ver se difere muito ou não, porque até agora muitas vezes as opiniões vão sendo mais ou menos parecidas, digamos assim. O que eu posso falar é aquilo que eu tento passar para os meus filhos, né? Acho que mais autêntico que isso é impossível. Que é melhor se preparar, é melhor se preparar. Eu hoje soubesse que ia ter as lesões, se calhar eu me preparava muito mais. Tentava cuidar mais, tentava descansar mais, tentava ser mais responsável com o meu corpo. Hoje em dia também tem muito mais informação, né? Mas só isso não basta, é preciso uma força de vontade extra para isso, né? E aquilo que eu falei do Marcelo, essa tal resiliência, o cuidado do extra-campo é fundamental. E numa profissão que cada vez mais a gente vê, né? Jogo atrás de jogo, o calendário cada vez menos a respeitar aquilo que é a condição física de um atleta.
o melhor conselho que eu posso dar é se preparar ao ponto que a margem ou a porcentagem de lesão, se acontecer, é mesmo por um acaso, porque quanto mais preparado, ou uma fatalidade, né? Mas fora isso, é se preparar o máximo que puder, porque depois que a lesão vem, é o prevenir para não remediar depois. Esse é o conselho que eu posso dar. Eu tenho uma pergunta, Bruno. Como você vê o Bruno, né, daqui a 5, 10 anos? Treinando na Champions? Isso. Por acaso é assim, eu acho que tem um crescimento aí por fazer, tem algumas etapas que eu tenho que melhorar, tem que aprender, como treinador eu digo, né? Tem que passar por algum processo, mas sem dúvida que o meu objetivo e que eu almejo muito é conseguir chegar a um nível alto assim numa Champions, ou treinar uma seleção brasileira, no caso, é ir buscar um pouco aquilo que eu não consegui também, talvez como jogador, numa etapa assim como treinador, seria para mim muito gratificante. E não realizado um sonho também. Ele já te fez essa pergunta sobre o Bruno Moraes e tu foste claro. E enquanto jogador, o que é que foi aquele bocadinho que tu querias e que não deu, digamos assim? Eu falei isso esses dias lá em casa com meu filho, que até realizei de certa forma, que assim, eu fui campeão da Champions, não tava no 11. Fui campeão da Taça de Portugal, era um dos protagonistas, mas na altura tinha machucado o joelho. O que eu não realizei assim, como jogador foi ser campeão estando dentro do campo. O que aconteceu comigo agora há pouco tempo atrás, em julho na Nazaré, eu fui participar de um torneio com o Vintage do Porto. Claro que não é um torneio profissional, mas a moto estava a levar a sério. E eu tive aquele gostinho de ser campeão lá dentro, sabe? E te marquei, foi importante no jogo. Eu acho que aquilo me preencheu algo que faltou na carreira também. Então, esse fato de ser campeão dentro do campo e estar ali com os colegas é diferente de ser campeão, mas não tá assim não ter sido tão influente no jogo, sabe? E eu acho que isso foi bom para mim. Marcelo, tens mais alguma coisa que... Não, só para agradecer o Bruno aí pela oportunidade de estar aqui com ele, poxa, um exemplo aí de atleta, hoje como adjunto aqui, né, treinador adjunto, ajudando o Fafa a chegar numa posição muito, muito boa na temporada, né, e vamos estar torcendo para que eles possam, né, chegar na final da Copa, né, nessa é a nossa Sim, toda a sorte, ideia, né? Toda a sorte. E o episódio vai passar antes da meia-final, obviamente, toda a sorte para o Faf. Muito obrigado por nos terem recebido aqui na vossa casa. Há alguma coisa que tu próprio queiras, alguma forma queiras terminar em relação a alguma coisa? Não, agradecer também, acho que é uma boa oportunidade também a gente estar junto, bater um papo e desejar maior sucesso para vocês também. É o caminho que faz caminhar, não é? Portanto, Esse projeto. E é isso. Vamos aí. Manda um abraço para a família Moraes, está lá no Brasil também, né? A família Moraes está em peso lá. Agora os caras estão na praia. Tô na praia, ele tá aqui no frio, aqui, eu tô tremendo aqui, velho. Bom, tá ótimo. Bruno, muito obrigado. Toda a sorte. E nós vamos falando, vamos mantendo também debaixo de olho o que é que se está a passar contigo e também com o Faf. A melhor sorte nas meias finais, nós encontramos na segunda mão e vamos lá estar também para vos dar uma força. Obrigado por tudo. Obrigado eu, Marcelo, também. Valeu, obrigado, Bruno. Agradeço, cara. Assim termina mais um Jogamos em Casa com Bruno Moraes. Espero que tenham gostado. Na próxima semana regressamos com mais um episódio para levar até vocês. Obrigado e até à próxima. Não me posso esquecer, porque senão aqui subscrevam os nossos fãs, não é? No Instagram, comentem, mas tentem ser bem educados, tentem ir mais para o lado positivo e não tanto para o lado que muitas vezes acaba por ser fácil, que é o lado negativo. Portanto, tentem mais olhar às vezes pelo lado positivo e façam também vocês isso na vossa vida. Grande abraço a todos e encontramos no próximo episódio. Obrigado, até à próxima. Tchau, tchau.